Sete Dores de Maria. A visão de Santa Brígida sobre as espadas que atravessaram seu coração. Mistérios divinos dos santos traz para você as visões, revelações e advertências que os santos receberam do próprio céu. Santa Brígida da Suécia viu uma mulher que rezava todos os dias as sete dores de Maria. E, no entanto, aquela mulher foi condenada a uma separação eterna de Deus. Ela havia honrado fielmente a Santíssima Mãe. Meditava em suas lágrimas ao pé da cruz. Chorava durante suas devoções, comovida pela imagem das espadas que atravessavam o coração da Virgem. Durante décadas havia rezado aquelas dores. Durante décadas havia falado da angústia de Maria. Durante décadas parecia um modelo de devoção mariana. E, no entanto, ela morreu e se viu excluída do céu. Não porque tivesse parado de rezar, não porque tivesse abandonado aquela prática de piedade, não porque tivesse desprezado a Mãe de Deus, mas porque nunca entendeu o que aquelas espadas realmente significavam. Chorou sempre pelo sofrimento de Maria, enquanto fazia os outros sofrerem. Honrou a dor da mãe enquanto semeava dor ao seu redor. Olhou para a cruz durante anos sem jamais carregar a sua própria. Quando Brígida contemplou este destino em sua visão mística, caiu de joelhos confusa. Não compreendia o que estava vendo. Como poderia alguém que havia honrado tão fielmente a Maria terminar separado do filho de Maria? Como poderiam décadas de meditação sobre as dores levar a outra coisa que não fosse compaixão, conversão e salvação? Brígida suplicou à Virgem Santíssima que lhe explicasse o que estava presenciando. E Maria lhe revelou uma verdade tão inquietante quanto necessária. Não eram as orações em si o que mais importava. Não eram as lágrimas derramadas durante a devoção. Não era a homenagem exterior ao seu sofrimento. Havia algo mais profundo. Algo capaz de converter uma meditação bela em veneno espiritual. Algo que podia transformar as sete dores em uma condenação, em vez de convertê-las em um caminho de santidade. O que Maria revelou a Santa Brígida ficou registrado há mais de 600 anos em revelações aprovadas e preservadas como uma séria advertência. Uma advertência para todo aquele que honra o sofrimento de Maria sem imitar suas virtudes. Uma advertência para quem chora na oração, mas continua sendo frio na vida diária. Uma advertência para quem confunde emoção religiosa com verdadeira transformação interior. Hoje vamos descobrir o que Brígida viu quando Maria lhe mostrou o autêntico significado das sete dores. Vamos entender por que alguns honram a mãe com os lábios, mas continuam longe de seu coração. E você também terá a oportunidade de examinar se sua própria devoção mariana dá frutos ou apenas produz sentimentos passageiros. Santa Brígida da Suécia foi canonizada em 7 de outubro de 1391 pelo Papa Bonifácio IX. Suas revelações foram examinadas no Concílio de Constança, em 1415, e no Concílio de Basileia, em 1436, onde foram declaradas conformes à fé ortodoxa. Séculos mais tarde, em 1 de outubro de 1999, São João Paulo II a nomeou copadroeira da Europa. Isto não é uma lenda, não é folclore piedoso, é um testemunho documentado que a Igreja reconheceu formalmente como digno de fé. E precisamente por isso, a pergunta que esta visão deixa continua sendo tão incômoda hoje como naquela época. É possível rezar muito e continuar sem mudar? É possível venerar as lágrimas de Maria e, ainda assim, endurecer o próprio coração? É possível passar a vida emocionando-se diante da dor sagrada e morrer sem ter aprendido a amar? Na próxima parte, entraremos na vida de Brígida, nas visões que marcaram sua infância e no caminho que a levou a contemplar como poucos o sofrimento de Cristo e de sua mãe. Para entender por que esta visão foi tão profunda e por que a mensagem que recebeu continua tendo tanta força séculos depois, primeiro é preciso compreender quem foi Brígida e como sua alma foi se formando. Brígida Persson nasceu por volta do ano 1303, no seio de uma das famílias mais poderosas e ricas da Suécia. Seu pai, Birger Persson, era governador de Uppland e figurava entre os homens mais influentes do reino. Desde o seu nascimento, esteve cercada de nobreza, privilégios e segurança. Tudo parecia indicar que levaria a vida confortável e respeitada própria de uma mulher nobre de seu tempo.
Mas desde a infância ocorreu algo que a distinguiu de qualquer outra filha da aristocracia escandinava. Quando tinha 7 anos, a Santíssima Virgem Maria apareceu para ela e colocou uma coroa sobre sua cabeça. Aquela visão ficou gravada para sempre em sua memória. Não foi um fato passageiro, nem uma emoção infantil. Foi o começo de uma vida marcada por experiências místicas que, com o passar dos anos, acabariam influenciando profundamente a espiritualidade cristã da Europa. 3 anos depois, chegou outra visão ainda mais decisiva. Brígida viu Cristo pendurado na cruz, com o sangue brotando de suas feridas e o corpo destruído por amor à humanidade. Diante daquela cena, a menina fez uma pergunta que acompanharia o resto de sua existência. Perguntou ao Senhor: "Quem te fez isso? Quem te feriu desta maneira?" E Cristo lhe respondeu: "Aqueles que me desprezam e rejeitam o meu amor." Aquela resposta despertou algo definitivo em seu interior. Desde então, ela compreendeu que a paixão não era apenas um acontecimento do passado que devia ser lembrado com solenidade. Era uma realidade viva, presente, um chamado constante a responder, a mudar, a amar de outra maneira. E junto a Cristo crucificado, naquela visão estava Maria. Estava a mãe cujo coração era atravessado por espadas de dor, do mesmo modo que o corpo de seu filho era atravessado pelos cravos. Aos 13 anos, Brígida casou-se com Ulf Gudmarsson. Juntos tiveram 8 filhos enquanto administravam suas extensas propriedades. Ela poderia ter passado toda a sua vida como uma dama nobre, respeitada, piedosa e tranquila, sem que ninguém questionasse sua fé. Mas as visões não cessaram. Pelo contrário, tornaram-se mais frequentes e mais intensas com o passar do tempo. Sua vida familiar não apagou sua vocação interior. Após a morte de Ulf em 1344, no mosteiro de Alvastra, Brígida recebeu o que entendeu ser um chamado definitivo. Fundou a Ordem do Santíssimo Salvador em Vadstena, uma ordem cuja regra, segundo ela, lhe havia sido revelada por Cristo. Mais tarde, em 1349, viajou para Roma por ocasião do ano jubilar e já não regressou à Suécia. Durante 23 anos, viveu em Roma, recebendo visões e ditando-as a confessores, que traduziam suas palavras do sueco para o latim. Ali, longe de sua terra, tornou-se uma das grandes místicas da Igreja. Entre todas aquelas revelações, algumas das mais intensas foram as que recebeu sobre Maria durante a paixão. Maria vendo seu filho morrer, Maria sentindo em seu coração as 7 espadas anunciadas pela profecia, Maria permanecendo de pé sob a cruz. Estas meditações chegariam a tornar-se algumas das mais influentes da história da devoção católica. Brígida morreu em 23 de julho de 1373, depois de ter contemplado os segredos do céu, como muito poucos místicos na história da Igreja. E o que lhe foi mostrado sobre as dores de Maria e sobre a maneira como as almas respondem a elas, continua sendo urgente hoje, 6 séculos depois. Porque o que Brígida viu não pertence apenas ao seu tempo. Pertence a qualquer pessoa que precise ouvi-lo. Pertence a qualquer pessoa que acredite amar a Maria, mas ainda não tenha compreendido o que esse amor realmente exige. Na próxima parte, entraremos na visão em si, quando Maria começou a revelar a Brígida as primeiras espadas que atravessaram seu coração e o verdadeiro sentido dessas dores. A visão chegou a Brígida durante seus anos em Roma, quando ela já estava acostumada com as comunicações sobrenaturais. No entanto, esta revelação a atingiu com uma força singular porque vinha diretamente de Maria, a Mãe de Deus, mostrando seu próprio sofrimento a uma testemunha mortal. Brígida viu-se de repente ao pé da cruz, não como uma observadora distante, mas como alguém realmente presente no Calvário. Maria estava ao seu lado e a dor que brotava da mãe era tão intensa que Brígida mal conseguia se manter de pé. "Mãe", sussurrou Brígida, "o que suportaste? Quais foram as espadas que atravessaram teu coração?" A resposta de Maria não veio em uma única frase, mas em uma sucessão de visões que se desenrolaram diante de seus olhos. "A primeira espada", explicou Maria, "chegou quando o ancião Simeão falou sobre meu filho no templo. Olhou para o meu menino, tão pequeno e tão inocente,
e anunciou-me que uma espada atravessaria minha própria alma. Desde aquele instante soube que a dor me esperava. Cada alegria vivida com meu filho ficou, desde então, coberta pela sombra do que estava por vir. Brígida contemplou a cena. Viu o ancião profeta segurando o menino Jesus em seus braços. Viu a jovem mãe recebendo uma profecia que a acompanharia durante 33 anos. Compreendeu que aquela primeira dor não era um temor vago, mas uma ferida silenciosa que começou muito antes do Calvário. A segunda espada, continuou Maria, chegou quando tiveram que fugir para o Egito. Herodes buscava a vida do meu filho e nós escapamos na noite, levando apenas o que podíamos carregar. Estreitava-o contra o meu peito enquanto avançávamos por terras estranhas, sempre fugindo, sempre temendo. Uma mãe deveria ser capaz de proteger seu filho, mas eu só podia correr. A visão mudou e Brígida viu a marcha desesperada da Sagrada Família. Viu a escuridão, a incerteza, a vulnerabilidade do menino. Viu José guiando-os para a segurança enquanto Maria apertava Jesus em seus braços. Então Maria lhe mostrou a terceira espada. Atravessou-me quando o perdi em Jerusalém. Durante 3 dias o procurei sem saber onde estava, sem saber se estava seguro. Toda mãe conhece esse terror, o instante em que seu filho desaparece e o coração para. Durante 3 dias aquela espada girou dentro da minha alma, até que o encontramos no templo, ocupado com as coisas de seu pai. Brígida chorou ao contemplar a angústia de Maria durante aqueles 3 dias. Entendeu então que as 7 dores não eram conceitos piedosos, nem fórmulas para uma oração comovente. Eram feridas reais, experiências vividas, golpes concretos recebidos repetidamente no coração de uma mãe. Cada espada havia deixado uma marca. Cada dor havia sido sofrida no que há de mais íntimo. Mas então Maria lhe revelou algo que mudava tudo. Deves entender isto, disse ela a Brígida. Muitos honram estas dores com os lábios, mas nunca deixam que transformem seu coração. Choram durante suas devoções e depois saem para o mundo para fazer os outros chorarem com sua crueldade. Meditam na minha angústia e, no entanto, ignoram a angústia que eles mesmos provocam naqueles que os rodeiam. Com essas palavras, a visão deixou de ser apenas uma contemplação do passado e tornou-se uma acusação contra uma falsa religiosidade. Não bastava lembrar as dores de Maria, não bastava comover-se, não bastava repetir orações enquanto o coração continuava endurecido. As espadas que atravessaram a mãe tinham que atravessar também o orgulho, a dureza e a indiferença da alma que rezava. Caso contrário, a devoção poderia tornar-se uma aparência vazia, uma emoção sem fruto, uma forma de honrar exteriormente a Maria, enquanto interiormente se permanecia longe dela. Na próxima parte, a visão avançará até o Calvário, onde Brígida contemplará as dores mais terríveis de Maria e compreenderá por que essas espadas não eram apenas sofrimento, mas também um chamado a aceitar a própria cruz. A visão continuou, e Brígida foi levada agora ao caminho do Calvário. Já não contemplava as primeiras dores de Maria, aquelas que haviam preparado sua alma para o sacrifício, mas a hora em que todo esse sofrimento atingia seu ponto mais insuportável. Viu Maria junto ao caminho enquanto seu filho passava carregando o instrumento de sua morte. Então a Virgem revelou-lhe a quarta espada. A quarta espada, disse Maria, atravessou-me quando o vi no caminho do Calvário. Seu rosto estava desfigurado pelos golpes. Suas costas estavam rasgadas pela flagelação. O sangue escorria por sua testa por causa da coroa de espinhos, e eu não podia fazer nada além de olhar. Era uma mãe que não podia se aproximar de seu filho, que não podia limpar o sangue de seu rosto, que não podia carregar sobre si o seu sofrimento. Brígida contemplou a cena e sentiu o peso insuportável daquela troca de olhares entre a mãe e o filho. Os olhos de Maria encontraram os olhos de Cristo naquele caminho terrível, e o amor que passava entre os dois era tão intenso, tão puro e tão doloroso que Brígida sentiu que seu próprio coração não poderia resistir. Não era apenas o sofrimento de um filho, era o sofrimento do filho inocente, do filho amado, do filho entregue pela salvação do mundo. E era também o sofrimento de uma mãe que permanecia de pé, sem desviar o olhar, aceitando o que não podia deter.
Depois a visão a levou ao próprio Calvário, onde Maria mostrou a Brígida as 3 últimas espadas. A 5ª espada, explicou, atravessou-me quando estive ao pé da cruz e vi como pregavam suas mãos e seus pés. Ouvi os golpes do martelo, ouvi seus gritos, vi seu sangue cair sobre a terra. A cena mudou para o Gólgota, e Brígida contemplou o que já havia visto antes em outras meditações, mas agora via através dos olhos de Maria. Não era mais apenas a crucificação de Cristo. Era uma mãe obrigada a contemplar a execução de seu filho, incapaz de impedi-la, incapaz também de se afastar. Depois Maria falou da 6ª dor, quando sua morte se aproximava e seu coração explodia pela dor insuportável. Todo o seu corpo estremecia. Sua cabeça, que havia caído para trás, levantou-se um pouco. Seus olhos entreabertos se abriram, e sua boca se abriu de modo que se via sua língua ensanguentada. Eu vi meu filho morrer, e então a 6ª espada atravessou-me por completo. Ao ouvir isso, Brígida caiu de joelhos. O peso do que estava presenciando era grande demais. Não estava ouvindo uma explicação fria, nem uma lição espiritual abstrata. Estava entrando no centro mesmo do sofrimento da Mãe de Deus. Então chegou a 7ª espada. Atravessou-me, disse Maria, quando desceram seu corpo da cruz e o colocaram em meus braços. Meu filho, frio e sem vida. Ele voltou para mim finalmente, mas apenas na morte. Segurei-o como o havia segurado em Belém. Mas agora já não havia fôlego, nem batimento, nem vida. O pesadelo de toda mãe tornou-se real em meus braços. Brígida contemplou aquela cena final com lágrimas. Maria tinha Cristo em seu colo, como o tivera no início de sua vida. Mas agora, o silêncio da morte preenchia tudo. Então Brígida, quebrantada pela dor do que havia visto, perguntou: Mãe, como suportaste? Como pudeste sobreviver a uma dor assim? E Maria respondeu com uma frase que dava sentido a toda esta visão. Porque sabia que não era o fim. Sabia que seu sofrimento tinha um propósito. Sabia que sua morte traria vida a milhões. E é isso que devem compreender aqueles que honram minhas dores. As espadas não foram uma dor vazia, foram o preço da redenção. Aqueles que honram de verdade minhas dores devem estar dispostos a aceitar suas próprias espadas por amor às almas. Ali estava o núcleo do ensinamento. As dores de Maria não eram simplesmente cenas destinadas a comover o coração do devoto. Eram um caminho, uma escola, um chamado a aceitar que o amor verdadeiro sempre exige algo, sempre atravessa o egoísmo, sempre pede uma entrega real. Quem contempla Maria ao pé da cruz, mas depois rejeita qualquer sofrimento em sua própria vida, ainda não entendeu o sentido de suas lágrimas. Quem honra as espadas do coração de Maria, mas foge de toda a cruz pessoal, permanece apenas na superfície da devoção. Na próxima parte, Maria mostrará a Brígida as 3 grandes deformações da falsa devoção, aquelas doenças espirituais que transformam uma prática santa em uma ilusão perigosa. Deixa-me mostrar-te como as almas não entendem minhas dores, disse Maria a Brígida. Deixa-me mostrar-te as 3 doenças que transformam a devoção em engano. Então a visão mudou. Brígida já não contemplou apenas cenas de oração sincera, mas almas que pareciam devotas, pessoas que meditavam nas 7 dores, que choravam diante da imagem da mãe ao pé da cruz e que pronunciavam com emoção cada oração. Mas Maria lhe mostrou o que se escondia por baixo daquela aparência. A primeira doença, explicou, é o sentimento sem transformação. Brígida viu uma mulher ajoelhada diante de uma imagem de Maria junto à cruz. As lágrimas corriam pelo seu rosto. Estava profundamente comovida pela meditação. Parecia tocar de verdade o mistério da dor da mãe. Mas assim que se levantou da oração, nada mudou em sua conduta. Continuava falando mal dos outros com dureza. Continuava recusando-se a perdoar aqueles que a haviam ferido. Continuava fazendo sua própria família sofrer com sua frieza, sua crueldade e sua falta de ternura. Então Maria disse: Vês? Chora pelas minhas dores, mas faz chorar todos os que a rodeiam. Honra minhas lágrimas, mas não derrama lágrimas de arrependimento pelos seus próprios pecados.
Isto é sentimento sem transformação, emoção sem fruto. A visão continuou. A segunda doença é a devoção sem imitação. Brígida viu um homem que rezava fielmente as 7 dores. Não faltava um único dia à sua meditação. Era constante, disciplinado, exato em sua prática religiosa. Mas quando a cruz chegava à sua própria vida, quando o sofrimento batia à sua porta, sua resposta era muito diferente. Enchia-se de raiva contra Deus, queixava-se amargamente, rejeitava qualquer espada que atravessasse seu próprio coração. Então Maria explicou: honra minha aceitação do sofrimento, mas rejeita o seu. Admira como permanecia ao pé da cruz, mas foge de toda a cruz que é colocada diante dele. Isto é devoção sem imitação, admiração sem obediência, oração sem entrega. Brígida compreendeu então que não bastava comover-se diante da paciência de Maria. A verdadeira honra consistia em aprender com ela, em deixar que seu exemplo penetrasse na própria vida. Quem louva a fortaleza da mãe, mas se rebela assim que surge a dor, ainda não recebeu a lição que suas dores ensinam. Então Maria mostrou a terceira e mais grave doença. A terceira doença é a meditação sem misericórdia. Brígida contemplou um católico devoto que passava horas meditando na tristeza de Maria. Podia descrever cada uma de suas penas. Conhecia os detalhes das 7 dores. Falava delas com facilidade e considerava-se um grande conhecedor dessa devoção. Mas, ao mesmo tempo, não tinha compaixão pelo sofrimento real daqueles que viviam ao seu redor. Ignorava os pobres, desprezava os aflitos, permanecia imóvel diante da dor humana, enquanto se emocionava diante da dor sagrada. Então Maria disse a Brígida: esta é a pior doença de todas, meditar no sofrimento sem desenvolver compaixão, honrar meu coração enquanto se mantém fechado o próprio coração. De que serve chorar pela morte do meu filho se ignora os seus membros vivos, que continuam sofrendo hoje? Com cada uma destas cenas, Brígida entendia que uma devoção santa podia corromper-se por dentro quando não produzia fruto. Cada uma daquelas doenças esvaziava a oração de sua verdadeira força. Cada uma transformava o que deveria conduzir à santidade em veneno espiritual. As 7 dores que deveriam amolecer o coração podiam tornar-se condenação para quem as rezava sem se deixar ferir de verdade por elas. Não porque a devoção fosse má, mas porque a alma a utilizava como refúgio emocional, sem permitir que se tornasse conversão. Isso era o terrível da visão. Maria não estava condenando as lágrimas, nem a sensibilidade, nem a oração repetida com fidelidade. Estava mostrando que tudo isso, se não fosse acompanhado de mudança interior, poderia ficar em uma aparência religiosa. Podia-se chorar muito e amar pouco. Podia-se rezar todos os dias e continuar sendo duro. Podia-se honrar o sofrimento da mãe e continuar aumentando o sofrimento dos outros. E então, a pergunta já não recaía apenas sobre as almas que Brígida via na visão. A pergunta começava a cair sobre qualquer pessoa que ouvisse esta história. O que há por baixo da nossa própria devoção? Fruto ou aparência? Conversão ou costume? Compaixão verdadeira ou apenas emoção passageira? Na próxima parte, Maria mostrará a Brígida algo ainda mais impactante. O que poderia ter acontecido se aquelas almas tivessem deixado que suas dores atravessassem seu orgulho? E como essa mesma possibilidade continua aberta para quem ainda está vivo. Quero que vejas o que poderia ter sido, disse Maria a Brígida. Então a cena mudou mais uma vez. Brígida voltou a contemplar uma daquelas almas que haviam falhado, mas agora via-a em uma versão diferente de sua vida. Era a mesma mulher que chorava em suas devoções e fazia os outros chorarem com sua dureza. No entanto, algo havia mudado. Enquanto meditava na 4ª dor, quando Maria encontrou Jesus no caminho do Calvário, compreendeu de repente uma verdade que antes nunca havia deixado entrar em seu coração. Se Maria era capaz de ver seu filho inocente sofrer sem tornar-se amarga, então ela não tinha nenhum direito de ferir os outros por causa de suas próprias feridas. Aquela meditação quebrou finalmente a dureza que ela trazia dentro de si. Levantou-se da oração e foi procurar as pessoas que havia ferido. Pediu perdão, reconheceu sua culpa, mudou sua conduta,
permitiu que a espada que havia atravessado o coração de Maria atravessasse também o seu orgulho. "Vês a diferença?", perguntou Maria a Brígida. "A mesma devoção, a mesma meditação, e, no entanto, agora produz fruto. Agora transforma. Agora minhas dores tornam-se sua mestra e não sua condenação." Depois apareceu o homem que rezava fielmente as 7 dores, mas rejeitava suas próprias cruzes. Também ele foi mostrado em outra possibilidade de sua vida. Durante sua meditação sobre a 6ª dor, quando Maria recebeu em seu coração a morte de seu filho, entendeu algo que antes lhe escapava. Se Maria havia aceitado a morte de seu filho por amor às almas, então ele também podia aceitar seus pequenos sofrimentos pelo bem de sua alma e pelo bem dos outros. Parou de enfurecer-se contra Deus quando as provações chegavam. Parou de viver o sofrimento como uma injustiça insuportável. Começou a oferecer suas penas em união com o sofrimento de Cristo e com as dores de Maria. E ao mudar sua maneira de viver a dor, mudou também toda a sua vida. Então Maria disse a Brígida: "Esse poderia ter sido o destino deles. A qualquer momento poderiam ter permitido que minhas dores atravessassem seu próprio coração, em vez de ficarem apenas em suas emoções. A porta esteve sempre aberta. A graça esteve sempre disponível." E depois deu-lhe uma missão muito clara. "Diz-lhes que honrar minhas dores significa chegar a sentir dor pelo pecado. Diz-lhes que meditar no meu sofrimento significa desenvolver compaixão pelo sofrimento dos outros. Diz-lhes que as espadas que atravessaram o meu coração devem atravessar também o deles, quebrando o orgulho, a dureza e o egoísmo." Não tinha que ter terminado assim para aquelas almas, e não tem que terminar assim para quem ouve estas palavras hoje. Por isso, neste ponto, a visão deixa de ser apenas um relato do passado e torna-se um exame de consciência. Você já ouviu o que Brígida viu. Compreendeu como as dores de Maria podem se tornar condenação em vez de serem um caminho de santidade. Agora você deve se fazer perguntas que não são confortáveis. Você chora na oração, mas faz os outros chorarem com seus atos? Admira a aceitação de Maria diante do sofrimento, mas rejeita suas próprias cruzes? Medita em suas dores, mas continua indiferente diante do sofrimento humano que o rodeia? Estas perguntas não foram feitas para tranquilizar, foram feitas para sacudir a alma. Sacudiram Brígida quando contemplou aquelas almas falhas, e devem sacudir também qualquer pessoa que afirme ter devoção à Santíssima Virgem. Mas enquanto há vida, ainda há tempo. As 7 dores ainda podem se tornar o que estavam destinadas a ser: uma escola de compaixão, uma lição de aceitação, um caminho de transformação verdadeira. Comece hoje. Quando meditar em Maria ao pé da cruz, pergunte-se que cruz você está rejeitando. Quando contemplar suas lágrimas, pergunte-se a quem você está fazendo chorar com suas palavras, com sua frieza ou com sua dureza. Quando honrar as espadas que atravessaram o coração dela, pergunte-se que espada ainda precisa atravessar seu orgulho e sua indiferença. Ainda agora, elevemos uma oração sincera. Não palavras vazias, não fórmulas repetidas sem vida. Uma súplica nascida da fé verdadeira que ainda possa restar no coração. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Não venho diante de ti confiando em minha própria justiça, porque não tenho justiça alguma. Venho com minha necessidade, com minha pobreza, com minha dureza. Muitas vezes minha devoção às dores de tua mãe foi emoção sem transformação. Chorei na meditação e continuei sendo frio na vida diária. Perdoa-me, ensina-me, ajuda-me. Não quero honrar o sofrimento de Maria enquanto continuo causando sofrimento aos outros. Não quero admirar sua aceitação das espadas enquanto continuo rejeitando as minhas. Quero que as 7 dores atravessem meu coração, como atravessaram o dela, quebrando meu orgulho e minha frieza. Santíssima Virgem Maria, Mãe das Dores, tu que permaneceste ao pé da cruz e viste teu filho morrer, roga por mim. Roga para que eu não apenas honre tuas lágrimas, mas aprenda com elas. Roga para que tuas espadas atravessem minha dureza e me tornem compassivo. Santa Brígida da Suécia, tu que contemplaste estas visões das dores de Maria, roga por mim. Roga para que eu compreenda o que exige a verdadeira devoção
e chegue a ser aquilo que as 7 dores são chamadas a produzir. Amém. Assim termina esta advertência. Que as dores de Maria se tornem sua mestra, que sua aceitação se torne seu modelo, que sua compaixão se torne seu coração e que um dia você possa estar com ela no céu, tendo aprendido finalmente o que suas espadas queriam lhe ensinar.